E agora nós vamos até Brasília, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro segue preso na Superintendência da Polícia Federal. E a nossa repórter Paula Cuenca está lá e traz as últimas atualizações. Conte-me tudo, não me esconda nada, Paula. Boa noite para você. Boa noite para você também, César. Para quem nos acompanha, olha, o clima aqui na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, que é onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está detido desde o último sábado, foi bem mais tranquilo nessa segunda em comparação com o fim de semana. Somente agora no fim da tarde, por volta das 5 horas da tarde, é que um grupo de apoiadores do ex-presidente se reuniu na avenida aqui em frente à Superintendência com faixas, bandeiras, inclusive pedindo a aprovação da anistia no Congresso Nacional, manifestando o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal também permanece cuidando da segurança aqui no espaço em torno da Superintendência da PF. E olha, pelo menos até uma segunda ordem do ministro Alexandre de Moraes, de fato o ex-presidente Jair Bolsonaro permanecerá por aqui. Até porque agorinha, às 8 horas da noite, será encerrado de forma oficial o julgamento no plenário virtual do STF, na primeira turma, que confirmou a manutenção dessa prisão preventiva do ex-presidente. Isso porque a decisão do último sábado do ministro Alexandre de Moraes foi colocada para análise e foi confirmada pelos integrantes da primeira turma. Lembrando que o ministro Luiz Fux, que era quem apresentava votos divergentes, não faz mais parte desse colegiado, foi transferido para a segunda turma a pedido dele mesmo. Nós preparamos uma reportagem com todos os desdobramentos deste julgamento que confirmou a prisão preventiva e outras situações que aconteceram ainda nesta segunda-feira sobre a prisão do ex-presidente. Acompanhem. O voto do relator Alexandre de Moraes foi seguido de forma unânime pelos demais ministros da primeira turma, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Moraes reforçou os indícios de fuga que embasaram a decisão, como a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e a convocação de uma vigília de oração no último sábado, próximo à casa onde Bolsonaro estava cumprindo a prisão domiciliar. Movimentação que, para Moraes, poderia ser usada para encobrir uma fuga. Apesar da defesa do ex-presidente alegar que os danos à tornozeleira ocorreram após um surto provocado por medicamentos, no voto, Moraes afirmou que Jair Messias Bolsonaro violou dolosa, ou seja, de forma intencional e conscientemente, o equipamento de monitoramento eletrônico. Destacou ainda que na audiência de custódia, o ex-presidente novamente confessou que inutilizou a tornozeleira. Em meio à nova derrota de Bolsonaro na Justiça, a cúpula do PL se reuniu aqui na sede do partido em Brasília na tarde desta segunda para definir a atuação da oposição. O encontro a portas fechadas contou com a presença do presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, dos filhos do ex-presidente e da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. O recado aqui foi de que a gente vai estar mais forte e unido do que nunca, porque todas as decisões que forem tomadas com relação aos palanques nos estados vão ser tomadas ouvindo as lideranças locais e reportando, obviamente, ao nosso líder maior, presidente Bolsonaro. O nosso objetivo único, a partir desse momento, é a aprovação do projeto de lei de anistia. Governistas avaliam que a manutenção da prisão preventiva representa mais uma resposta do judiciário em defesa da democracia. Uma decisão técnica, juridicamente perfeita, dentro da lei. A Justiça, e nesse caso o STF, tem que agir com muita firmeza para preservar algo que foi a duras penas conquistado e que não pode ser rompido, violado a qualquer momento, que é a nossa democracia. Desde que foi detido na Superintendência da PF na manhã de sábado, Bolsonaro tem recusado as refeições servidas aos presos e vem se alimentando de marmitas levadas pela família. Nesta segunda, coube ao cunhado Eduardo Torres, irmão de Michele Bolsonaro, levar mantimentos e remédios. Após a autorização do ministro Alexandre de Moraes neste domingo, a ex-primeira-dama passou quase 2 horas em visita ao marido na Superintendência da PF. Na saída, Bolsonaro foi flagrado na recepção se despedindo de Michele. Até o momento, é a única imagem do ex-presidente desde que teve a prisão decretada por Moraes. Para evitar novos registros como esse, foram instaladas películas escuras nas portas de vidro do prédio na manhã desta segunda, menos de 24 horas depois da filmagem.
Nos próximos dias, Moraes também autorizou a ida dos filhos à superintendência. As visitas terão duração de até 30 minutos e foram agendadas individualmente. O vereador Carlos Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro poderão visitar o pai nesta terça, das 9 às 11 horas, cada um em horário distinto. Na quinta, no mesmo horário, será a vez do vereador Jair Renan Bolsonaro. A Paola segue conosco direto e ao vivo de Brasília para nos trazer os próximos passos. Paola, hoje acaba o prazo para a defesa de Bolsonaro apresentar novos recursos contra a condenação por tentativa de golpe. Esse prazo, aliás, já estava estabelecido antes da prisão preventiva dele, não é mesmo? Conta pra gente o que acontece a partir de agora, por favor. Pois é, César, em meio a essa prisão preventiva, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda pode estar às vésperas de iniciar o cumprimento da pena de mais de 27 anos de prisão, que foi sentenciada pelo STF pelo ex-presidente ter liderado uma tentativa de golpe de Estado. Como você mencionou, nesta segunda-feira encerra o prazo para que as defesas, os advogados do ex-presidente, apresentem ao STF uma segunda rodada de recursos que servem para, inclusive, apontar contradições, esclarecer contradições ou até mesmo equívocos que estejam ali nos votos dos ministros, ainda falando sobre o julgamento da condenação. São recursos que não têm potencial de reverter essa condenação. Acontece que os advogados de Jair Bolsonaro já avisaram que pretendem entrar no Supremo com um outro tipo de recurso, que esse sim serve para anular a condenação e que tem um prazo maior para ser apresentado, 10 dias ainda para frente para ver essa apresentação. Só que esse tipo de recurso só teria validade, segundo os presidentes do Supremo, se 2 ministros tivessem apresentado os votos pela absolvição do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que não aconteceu. À época, somente o ministro Luiz Fux é que teve esse posicionamento pela absolvição de Jair Bolsonaro. Dessa forma, juristas avaliam que existem grandes chances de, ainda nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, encerrar justamente esse processo após uma provável rejeição da segunda leva de recursos, que tem o prazo para apresentação encerrando nesta segunda-feira. E, bom, havendo encerramento da ação penal, começa-se o início do cumprimento da pena. E daí Jair Bolsonaro pode ser transferido ou para a penitenciária da Papuda ou outra unidade prisional. A decisão fica a cargo de Alexandre de Moraes. Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o cientista político Bruno Garchagen e também o mestre em Direito pela PUC de São Paulo, Vitor Marques. Muito boa noite para vocês, muito obrigado pela presença e pela contribuição aqui com a análise de vocês. A defesa de Bolsonaro alegou que ele entrou em surto por uso de medicamentos ao tentar violar a tornozeleira eletrônica e pediu, então, a revogação da prisão. Esse argumento, afinal, é válido ou não? O uso de medicação, se comprovado, atenua a ação do ex-presidente? Boa noite para vocês. Podemos começar com você. Boa noite, César. Boa noite, Bruno, a toda a audiência do SBT. Essa é uma questão que certamente um conjunto de médicos poderá disciplinar melhor. Até o momento, pelos fatos que foram levados a público, nós estamos tratando de um senhor de 70 anos que usou, entre outros medicamentos, sertralina. Há especialistas, inclusive, apontando que, se esse uso de fato aconteceu, o efeito, na verdade, deveria ter sido o oposto, dele ter ficado dormente e não ter condições de manusear, né, um ferro com fogo para tentar a retirada da tornozeleira eletrônica. Deste modo, entendo pouco provável que o Supremo Tribunal Federal reveja essa decisão que, afinal, foi confirmada hoje pelo plenário, né? Somando a tentativa de retirada da tornozeleira mais os atos, o Supremo chegou à conclusão de que ali existia um risco de fuga do ex-presidente Bolsonaro e, portanto, decretou a sua prisão preventiva. E você, Bruno? O dolo não exclui o uso de medicamento não exclui o dolo. O uso de medicamento não exclui o dolo. Para que haja uma resposta técnica por parte da defesa, é preciso que um laudo psiquiátrico. Então, não me parece que apenas a alegação de que o uso de medicamento provocou aquilo seja suficiente para alterar a posição do Supremo. Agora, César e a audiência, do ponto de vista político, é um problema. Quer dizer, às vésperas do STF confirmar
o trânsito em julgado, às vésperas da análise do pedido da defesa do Bolsonaro para que ele cumprisse a prisão em regime domiciliar, o ex-presidente age dessa forma, isso é um problema muito sério para ele. E vê um questionamento do ponto de vista político, por qual razão efetiva o ex-presidente cometeu essa insanidade. Porque do ponto de vista político não ajuda, pelo contrário, prejudica. Ao mesmo tempo que o filho, Flávio Bolsonaro, convoca uma vigília, véspera também de uma análise importante para o futuro do pai, também cria um outro problema político. Então, no fundo, o réu, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro cometer isso e o filho ainda fazer isso, contribuiu para que o Supremo, que obviamente tem uma posição política, eu venho falando a respeito disso há muito tempo, nós não só por causa das declarações dos ministros do Supremo, mas também a forma como o próprio julgamento se deu, usando critérios políticos e também jurídicos, tudo isso cria um problema para o próprio ex-presidente. Então, a situação do ex-presidente é muito ruim para ele. Agora, com o fim do prazo para os novos recursos, a gente pode afirmar que a tendência é que Moraes entenda que os embargos são apenas para retardar o cumprimento da pena por tentativa de golpe. Você acredita nisso? César, primeiro fazer um registro importante para quem está nos acompanhando aqui. Tem um ditado que diz o seguinte, me ajuda que eu te ajudarei. E se tem algo que o ex-presidente Bolsonaro não fez, foi se ajudar. Veja, ele estava em liberdade. Quando começou a investigação, veio o processo, foi retirado o passaporte em 2024. Depois, em julho de 2025, ele tomou atitudes que desrespeitaram o Supremo Tribunal Federal. E, em razão disso, veio a tornozeleira eletrônica. Depois, em agosto, ele também, novamente, praticou outros atos que atentavam contra o Supremo Tribunal Federal e apontavam para um risco de fuga. E assim veio a prisão domiciliar. E neste momento veio a prisão preventiva. Ou seja, o ex-presidente Bolsonaro, pessoalmente, não teve o cuidado de se preservar e o seu entorno continua insistindo em práticas que podem configurar crime. Os embargos de declaração, eles não têm a finalidade de alterar o mérito, o que já foi julgado. Portanto, sim, o ministro Alexandre de Moraes pode considerar que esses embargos têm uma finalidade de atrasar o cumprimento da pena. E se ele entender deste modo, não será a primeira vez que isso acontece no Brasil. Aconteceu recentemente com o ex-presidente Collor e também quando o atual senador, à época era juiz Sérgio Moro, ele também não aguardou esses embargos e decretou a prisão do atual presidente Lula. Então, não seria nenhuma novidade se assim o ministro Alexandre de Moraes entendesse por já decretar o cumprimento da prisão. Sua análise, Bruno, por favor. Análise que mistura a parte jurídica e política. Como a gente vem comentando aqui, César, desde o início, o resultado do julgamento do Bolsonaro já era previsível, assim como a análise do Supremo a respeito disso é previsível. Eu ouço dizer que não é simplesmente uma tendência, mas já é uma certeza, que esses embargos não terão qualquer tipo de efeito para a defesa do presidente, efeito positivo. Portanto, vão ser, obviamente, como já estão sendo analisados pelos ministros como uma medida protelatória e assim será julgado. Eu peço que vocês continuem conosco, a gente vai precisar da opinião de vocês ainda no decorrer do SBT Brasil.